Gravação iniciada. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Vamos iniciar a sessão de julgamento do dia 12 de novembro de 2020, sessão das 9 horas. Começar pelo item 87 da pauta, recorrente Novo Mundo Empreendimento Educacional, relator Gustavo. Vamos lá, Gustavo, com o primeiro processo. Ok, nós estamos falando aqui de exclusão do Simples Nacional em razão de prática reiterada de infração à lei, por omissão de receita, e ainda a falta de escrituração da movimentação bancária, não registrado no diário ao longo do ano calendário 2008. Cravou-se que a empresa, além da predita falta de registro de operações bancárias e selo diário ou caixa, teria mantido durante todo o período fiscalizado saldo credor de caixa. Mas disso, o agente administrativo atestou também, pelos documentos exibidos pela empresa, a existência de saídas, acreditas de despesas, em valores superiores aos montantes de receitas recebidas, sem justificativa das demonstrações de origem dos recursos utilizados para fazer frente às diferenças apontadas. Por conta disso, o auditor lavrou, enfim, aí os motivos da exclusão. O dominante apresentou defesa, assim surgindo contra a representação, tratando da falta de escrituração bancária que, confessa, não foi exibida ao fisco. Afirma, entretanto, que estaria dispensado de manter os documentos comprobatórios dessa movimentação e, se tratar de instituição de ensino, não realizaria operações mobiliárias por meio de instituições financeiras. Mas alegou que a exigência de informações bancárias representaria violação à garantia do sigilo bancário, que outro sim a retração dos efeitos da exclusão, tal como previsto em resolução pública e gestor, conflitaria com o Código Tributário Nacional, artigo 103, e que a Lei Complementar 123, artigo 29, parágrafo 1º, autorizaria a retração dos efeitos apenas nas hipóteses dos incisos 2 e 12. Vale destacar que a empresa a todo momento afirma haver nulidade identificável no ato em questão, mesmo que como decorrência apenas dos argumentos escritos anteriormente. Ela fala de nulidade, mas não é nulidade. No que toca ao problema das omissões da Receita, ela disse. Aí a DRJ manteve, o contribuinte entra com recurso repetindo o que ele já havia dito na manifestação de conformidade. Segue? O recurso tempestivo dele toma conhecimento. De plano, impede destacar, como já alertado no relatório acima, que a insurgente em momento algum contesta a tipificação da hipótese tratada no artigo 29.5 da Lei Complementar 123, não se propondo a refutar a constatação da prática reiterada de infração às disposições da lei retrocitada, isto é, a infração, omissão de receitas, caracterizada pela constatação do saldo credor de caixa, não foi impugnada, operando descontar ela, na forma do artigo 17 do decreto 7235, de preclusão consumativa. E como o saldo credor acima mencionado se deu ao longo de todo o período fiscalizado, de janeiro a dezembro, a preclusão anteriormente per se torna inócua toda a discussão travada pela recorrente quanto a problema de sua escrituração contábil, e a falta de registro de movimentação bancária. Então, mesmo que algum esforço pudesse ultrapassar esse problema, a empresa ainda seria excluída do Simples por força das disposições do artigo 29.5 da Lei Complementar 123, operando-se os mesmos efeitos temporais que os observados contra a infração tratada pelo inciso 8º. Em linhas gerais, a falta de questionamento quanto à omissão reiterada de receitas por si só suficiente para manter em colo em meu ADR. No que toca ao problema da quebra de sigilo bancário, a DRJ até trata deste assunto como uma possível hipótese de nulidade. Nessa esteira, defende a legalidade da exigência de informações de instituições financeiras. Negociação, mas isso era, inclusive, desnecessário. Para o contribuinte, invoca a garantia do sigilo bancário apenas para justificar a sua inação, isto é, traz semelhante argumento para tentar explicar os motivos pelos quais deixou de atender a intimação de número 1, juntada a Florestais, em que foi instado pela autoridade a apresentar a escrituração contábil com documentação financeira, inclusive bancária. O seu recurso, assim como já havia feito a impugnação, traz uma longa e confusa explanação sobre os motivos pelos quais estaria desobrigado de apresentar extratos bancários, concluindo as suas ponderações da seguinte forma. Se tratava, pois, de uma alegação de quebra de sigilo ou de inconstitucionalidade de eventual regramento que autorizasse a obtenção de informações bancárias de instituições financeiras, como é o caso, por exemplo, da Lei Complementar 105. A empresa, claramente, não entendendo a acusação fiscal, apenas buscou sustentar não estar obrigada a apresentar quaisquer informações concernentes sobre movimentação financeira, esquecendo, todavia, que a Lei Complementar 123 exige. Então, só... Não, está esquisito isso aqui. Bom, exige o registro dessa movimentação, exige tão só o registro dessa movimentação em seus livros contábeis.
Ao fim de contas, de forma bem objetiva, a insurgente termina também por não questionar a própria acusação fiscal relativa à concretização da hipótese tratada pelo artigo 29.8. Aliás, a interessada confessa textualmente que não escriturará sua movimentação bancária em seus livros, o que por si só já deixa extremo de dúvida a ocorrência do fato apontado pela DF. Por fim, em relação à retroação dos efeitos de exclusão, ora vamos. A resolução de número 15, vigente à época dos fatos aqui examinados, o seu artigo 6º, inciso 6º, repete literalmente as disposições do artigo 29 para o 1º da Lei Complementar 123. Aqui ele discutia a validade dessa resolução, que, diferentemente do que alega a empresa, se aplica às hipóteses dos seus incisos 2 a 12, e não e, como marotamente afirmou em suas peças de resignação. Pelo que se assume do AD, ora impugnado, os efeitos da... Não precisa ler o resto não, né? Tá bom, estou negando para o primeiro. Alguém diverge? Só observo que tem um errinho de digitação ali no Inócua, que é com C e não com Q. Saiu com Q? Que feio. Cadê? Acontece. Então, por unanimidade de votos, o colegiado nega o provimento ao recurso voluntário do item 87. Próximo item, 88, Gilmar Frari, é o recorrente. Eu sou o relator. Só abrir o voto aqui. Eu vou relatar aqui, basicamente, os fatos. Eu normalmente analiso as alegações do recurso já no meu voto. Então, aqui é caso também de ADE de exclusão do Simples Nacional em face de constatação de débitos pendentes sem exigibilidade suspensa. A RJ rejeitou as alegações do contribuinte. Então, só esse primeiro parágrafo. O contribuinte, sua manifestação, alegou, em síntese, que manteve o pagamento regular das parcelas referente a parcelamento especial até o ano 2012, conforme a probabilidade juntada, e que não existe motivo para o cancelamento do parcelamento. A DRJ deferiu todas essas alegações aqui, eu vou apreciar no voto, acho que dá para ir no voto. A contribuinte contesta a sua exclusão do Simples Nacional, alegando que foi surpreendida com a informação de que se encontrava inadimplente em relação às parcelas devidas no âmbito do PAES, parcelamento especial, da qual teria sido excluído em 30 de 10 de 2009. Extrato de folha 132. Sustenta que efetuou o pagamento das parcelas devidas regularmente entre os meses de 31 de julho de 2007 e 31 de agosto de 2012, conforme importa os dados juntadas com a sua impugnação. Aduz ainda que a suposta inadimplência havia gerado, em momento anterior, ausência Aduz ainda que a suposta inadimplência havia gerado, em momento anterior, a ausência de sua migração automática do Simples Federal para o Simples Nacional em 2007, o que veio a ser reconhecido pela Receita Federal conforme documentação apostada. A decisão recorrida manteve a exclusão, fundamentando-se no fato de que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional em face da constatação de débitos pendentes decorrentes do cancelamento do parcelamento especial PAES, em face do recolhimento apenas parcial de diversas parcelas, conforme demonstram os extratos e o despacho do SECAT da DRF Jundiaí. Examinando os elementos autos, verifica-se que, de fato, o contribuinte se manteve efetuando o pagamento de parcelas do parcelamento efetuado no âmbito do país até 31 de agosto de 2012. Não obstante, o despacho do SECAT e os extratos de folhas tais apontam que, em diversos meses, os pagamentos foram abaixo do valor da parcela calculada com base no débito consolidado, o que levou à sua exclusão do parcelamento em 30 de 10 de 2009. Não consta dos autos a cópia do ADS-SECAT, citado na consulta, que teria sido publicada em 30 de 10 de 2009. O contribuinte aparentemente ignorou a sua exclusão do parcelamento do país, tanto que se manteve pagando as parcelas, devidas até agosto de 2012. Por outro lado, a recorrente alega que teve sua inscrição recepcionada no Simples Nacional desde julho de 2007, o que atestaria sua regularidade perante a RFB em momento anterior. De fato, tal admissão no regime Simples Nacional revela-se aparentemente contraditória, posto que os extratos de folhas tais apontam que em julho de 2007, data da migração do Simples Federal para o Simples Nacional, já existiam insuficiências de pagamentos das parcelas devidas no país desde junho de 2005. Também não consta dos autos a decisão que admitiu a inclusão da empresa no Simples Nacional no âmbito do processo final 2007-41. Portanto, não se tem informação sobre os fundamentos que validaram a migração.
Simples Federal. Não obstante, as lacunas dos autos acima apontadas, me parece razoável inferir que, estando os débitos incluídos em parcelamento ativo à época, que lhes conferiria suspensão de exigibilidade, foi deferida a migração para o Simples Nacional. Em princípio, cogitei da realização de diligência junto à unidade de origem, para juntar desses elementos aos autos, porém, examinando a situação fática, concluí que, de qualquer sorte, resta configurada a existência de débitos da recorrente sem exigibilidade suspensa, em decorrência da rescisão do referido parcelamento, que não pode ser objeto de discussão nesses autos. Ainda, assim, tem ou não havido algum erro na análise do procedimento de migração do Simples Federal para o Nacional, por parte da autoridade administrativa da unidade da RFB responsável, no tocante aos débitos exigíveis, é certo que tal fato não assegura direito adquirido da recorrente a permanência do regime no Simples Nacional, uma vez rescindido o parcelamento ante o seu não cumprimento integral. Cabível, portanto, a ADE de exclusão do Simples. Ele alega a suposta falta de conhecimento teor dos débitos e da necessidade de aplicação da súmula CAF 22, está aqui embaixo transcrito, que é nulo o ato declaratório que não discrimina os débitos. Não sei se razão recorrente, posto que os mesmos estão expressamente indicados na relação de débitos motivadores da exclusão do Simples, anexa ao ADE, com a indicação do número de inscrição em dívida e com a expressa orientação que podia ser regularizado no prazo de 30 dias do recebimento do ADE. Ou seja, as providências requeridas pela recorrente, ao final do seu recurso, poderiam ter sido solicitadas no prazo para regularização junto à unidade de origem, inclusive com pedido de novo parcelamento na forma da lei. Tocante ao pleito de vedação de exclusão retroativa do Simples, verifica que a solicitação restou atendida no próprio ADE, emitido em 3 de novembro de 2012, que estabeleceu, seu artigo 2º, que os efeitos se dariam a partir de 1º de janeiro de 2013, na forma do inciso 6º do artigo 31 da Lei Complementar 123. Nada a prover nesse ponto. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Aqui, então, tinha ele foi pagando, ele continuou pagando, aparentemente parece que realmente não se deu conta da exclusão do parcelamento, foi pagando as parcelas que ele entendia devidas, mas sempre em valores menores do que seria o débito consolidado, e acabou que ele já estava excluído do Simples. Então, tem débito pendente, não há o que fazer aqui. Alguma divergência do entendimento? Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso do item 88. Vamos ao 89. Gustavo, não vamos ficar fazendo tabelinha, Gustavo. Vamos aí depois. Matosinho. Essa bola, só nós vamos jogar, né? Marli, Rosa, Martim. Aqui eu não vou nem ler o relatório desse próprio não, presidente, ele é intempestivo. Me permite ler o voto, porque o contribuinte alega algumas coisas, mas é rapidinho. Vai lá. Nem vou ler, não. Na verdade, o contribuinte já vem defendendo desde o seu recurso que ele é tempestivo, falando que ele não conseguiu fazer o protocolo via ICAC, porque não gerava as telas. Ok, isso é até factível, mas eu não tenho nenhuma evidência disso. Ele diz que tirou fotos das telas, mas não anexa elas ao recurso. Ele sustenta mesmo, estaria intempestivo por causa disso. O outro argumento dele é que ele traria questões de ordem pública no seu recurso e que, independentemente da tempestividade, elas deveriam ser conhecidas. Eu falo, olha, eu vou ler esse finalzinho, todavia o recurso tempestivo não abre a essa instância o contencioso. Não estabelece alívio para esse colegiado, normalmente porque até outros preceitos dos artigos 16, 17, 33 do decreto 72, 35, toda a matéria discutida no pleito se encontra abarcada pela preclusão consumativa e ainda temporal. Espaço e conforme disposições do artigo 1013 parágrafo 1º do CPC, a hipótese de intempestividade do apelo, nenhuma matéria nos é devolvida, mesmo as eventuais questões de ordem pública. A luz do exposto, voto por não conhecer do recurso. Presidente, eu divido essa posição aí, desse último parágrafo. O Flávio tem um artigo sobre isso. Eu até escrevi, já até publiquei sobre isso. Eu já li o teu artigo sobre isso. Então, assim, eu vou divergir, não sei se alguém mais me acompanha. Quais são as matérias, Gustavo? Só para eu... não faço a menor ideia. Vamos ver qual foi o seu entendimento colegiado, mas... Eu tendo a concordar com o Flávio, assim, se tem alguma questão de ordem pública que a gente poderia, em qualquer circunstância, analisar. Inclusive invocar de ofício, né? A verdade é essa. Então... Aí seria o caso de examinar quais são as matérias, né?
Pois, essa foi a pergunta do Flávio. Não, por isso que eu perguntei, presidente, porque eu acho o seguinte, minha opinião, primeiro acho que tem que colher o voto. Quanto ao não conhecimento do recurso, acho que não há divergência, porque ele é intempestivo. Não. O meu ponto é naquele último parágrafo ali, todavia, quando ele fala. Se o entendimento da maioria for para colher, a gente vai ter que olhar as matérias, mas... Presidente, ou conhece ou não conhece. Não tem como não conhecer e analisar as matérias. Bem, Paulo, como é que você vê essa questão? Eu acompanho o relator. Ricardo? Eu não estou entendendo a discussão. Ele não está conhecendo o recurso por intempestividade, mas o contribuinte suscita algumas matérias que deveriam, segundo o entendimento do contribuinte, serem conhecidas independentemente da tempestividade. E o Flávio está defendendo que matérias de ordem pública poderiam ser conhecidas nessa etapa. Não quero nem ver essas matérias. Ok. Flávio já manifestou a divergência, né? Andréa? Eu também entendo ser intempestivo, não se analisa nada com o relator. Léo? Gustavo, quais seriam as matérias de ordem pública que ele diz? Você nem está intempestivo, eu nem passei o olho. E a intempestividade foi mas por tem um matérias dia. de ordem pública sustadas? Presidente, ele diz que os argumentos dele são questão de ordem pública, mas eu confesso, na hora que eu vi que ele mesmo confessou a tempestividade, eu parei por aí. Desculpa, pessoal, mas já pegamos, eu pelo menos já peguei não sei quantos recursos intempestivos. Primeira coisa que eu checo é a tempestividade. Não é tempestivo, eu nem leio o resto. Agora a gente vai ter que ficar checando todo o recurso para ver se... encontrei uma matéria de ordem pública. E essa questão eu tive que enfrentar aqui, porque a gente teve essa discussão recentemente, mas eu tive que enfrentar porque o contribuinte pediu, explicitamente. Ele falou, mas é questão de ordem pública, você tem que examinar. Eu refutei, mas eu nem passei o olho, faço a menor ideia do que é que ele está argumentando. E, Gustavo, a intempestividade foi por um dia, né? Ele mesmo reconheceu. Com o relator. Mas eu contei o prazo aqui, está certinho. Se vocês quiserem conferir, tudo bem. Não, mas a priori está intempestivo mesmo. Com o relator, então, próximo? Com o relator. Fabiano? Eu acompanho a divergência. O que eu estava dando passeio, desculpa, presidente, eu estava passando de um olho aqui no recurso dele. Eu tenho minhas dúvidas do que o que ele está falando aqui é matéria de ordem pública. Se for o que... Isso eu acho que seria um aspecto até interessante, mas é que aí depende do entendimento. O Gustavo acha que não tem que olhar em hipótese alguma. Mas aqui o que ele está falando é artigo 24, extrapolação do prazo de 360 dias. Aí daria nulidade, né? Ele alega isso como nulidade. Mas isso aqui para mim não é matéria de ordem pública. Aí, presidente, porque o Gustavo não sabia, eu tive que olhar, mas então eu vou mudar aqui no seguinte sentido. Eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Porque não tem matéria de ordem pública, a meu ver aqui, numa análise rápida, então eu não quero divergir num ponto que não vale. Tá sem som, Fabiano? Eu acompanho nesse sentido, porque se a matéria não era de ordem pública, ele pode alegar o que ele quiser mesmo, né? Teria que ver, de fato, é isso. Você vai querer que registre pelas conclusões também? Sim, por favor. Eu vou acompanhar o relator. Então, os conselheiros Flávio e Fabiana votaram pelas conclusões. O relator quanto ao conhecimento de matéria de ordem pública. Agora eu fico na dúvida, quanto ao conhecimento ou quanto ao não conhecimento? Quanto ao conhecimento, se a matéria alegada realmente fosse de ordem pública, né? Presidente, pode só colocar, acompanhar o relator pelas conclusões, não? Tem que pedir, tem que colocar. Não, eu tenho procurado declinar até para de repente quem vai ler, mas o que eles divergiram aqui? Entendeu? Assim, às vezes
Era interessante. As conclusões conheceriam já do que recurso entendem se é possível conhecer de matéria de ordem pública, independentemente da tempestividade. Votaram pelas conclusões quanto ao conhecimento de matéria de ordem pública. O relator manifesta dizendo que ele não conhece. Isso. Vocês. Bem objetivo. Então vamos para o próximo item 90, também minha relatoria. Também é mais um caso de exclusão do Simples, a de exclusão do Simples Nacional, existência de débito sem a exigibilidade suspensa. Também aqui o contribuinte alega que tinha um parcelamento. A DRJ considerou improcedente a manifestação por não ser... na verdade, ele pede o parcelamento dos débitos. E a DRJ disse que ela não era competente para isso, que diante da não regularização dos débitos não teve o ato de exclusão. Ele basicamente reitera esse pedido e invoca a aplicação do princípio da isonomia, razoabilidade e necessidade do entendimento do artigo 179 da Constituição. Vamos ao voto. Então, a recorrente reitera em seu recurso os argumentos trazidos na impugnação, que se constitui essencialmente no direito de parcelamento dos débitos pendentes a que se refere o ADE. Não obstante, a requerente não apresentou, no prazo de 30 dias da ciência do ADL, o pedido de parcelamento à autoridade administrativa competente perante a Receita Federal, limitando-se a invocar o direito de necessidade de parcelamento perante a DRJ. A turma da DRJ, analisando o referido pedido, demonstrou que falece competência regimental aquele órgão julgador para tanto. Notou ainda que a recorrente tinha prazo até 11 de novembro de 2015 para regularizar os débitos junto à RSB, mas não o fez, conforme demonstram os extratos de consulta do Simples Nacional, conforme se colhe do acordo. Não vou nem ler o acordo, só estou transcrevendo, né? Cita ali as competências regimentais. Com efeito, a recorrente, ao invés de providenciar a regularização dos seus débitos, mediante o pedido de parcelamento junto à unidade da Receita Federal, de sua circunscrição, que cancelaria automaticamente o ADE, nos termos do seu artigo 4º, limitou-se a defender a necessidade e possibilidade do deferimento do parcelamento e requerê-lo perante o órgão julgador, sabidamente incompetente para tanto. Assim permaneceram irregulares os débitos pendentes após transcorrido o prazo de 30 dias. Também não existe violação ao artigo 179, aquela coisa de que ele tem que ter um tratamento diferenciado. O tratamento diferenciado não exclui o cumprimento das obrigações estabelecidas na lei, né? Então, dessa feita, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, que concerne a pedido de intimação de patronos, aplica a súmula 110. Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso. Podia ser até não conhecer, mas como ficou essa discussão, ele como se ele estivesse pedindo um parcelamento, na verdade ele não se insurge, né, contra o débito em si. Então, mantive a linha de negar provimento. Ok? Todos de acordo? Ô, presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão da intimação do advogado, isso, se não for enfrentado expressamente, isso cabe embargos e está sendo admitido embargos por conta disso, mesmo quando tem súmula? Minha nulidade, hein? Eu não tive nenhum embargo, não encarei essa situação. Como eu observei que ele pediu no final, eu acabei citando. Porque às vezes, eu estou perguntando, porque às vezes eu passo ao largo disso, porque assim, está tudo batido, isso, simulado, e aí eu fico, será que o contribuinte vai embargar disso? Não, eu acho que o risco é para a gente não usar a súmula, Flávio. Porque isso é muito... Não, mas ali eu não estou... É obrigação regimental. Eu não estou deferindo o pedido dele contra a súmula, eu só não estou enfrentando o pedido. Seria uma omissão, né? Enfim. Ele não é parte do recurso, na verdade, né? Enfim. Não é matéria recursal. Depois você me conta se chegar... pedido. Depois você me conta se chegar embargos com omissão com relação a isso, porque eu acho que não aconteceu nenhum caso ainda, assim, de pedido de embargo por causa disso. O advogado bota isso e nem se lembra. Não vai embargar. É verdade. Certo? Mas você está falando do caso em que o advogado, que o recurso pede para que seja intimado. Isso. Aí eu acho que não. A questão é quando o cara argui isso com matéria de nulidade. O que eu acharia preocupante é só
da questão regimental, que a gente é obrigado a... Aquele parágrafo que ele coloca lá, que requer que as intimações sejam feitas em nome do advogado. Aí, como esse caso aqui, né? Foi um parágrafozinho ali. Ou aquele pedido genérico, requer, portanto, justiça e que se produzam provas testemunhal. Isso, a prova da primeira petição que ele fez quando ele formou. Acho que é a mesma coisa. Bem, próximo item 91. Então, o 90, unanimidade, negar provimento, né? 91, Giovanni Di Marco, Gustavo. Simples nacional, exclusão, débito, ok? Os débitos seriam por conta de multas por descumprimento de obrigação acessória sem informação relevante. Porque o contribuinte sustenta que ele teria feito parcelamento nos moldes da IN 1229, e aí a unidade jurídica falou, olha, essa IN ela era muito explícita no sentido que você não podia parcelar dívidas relativas a multas por descumprimento de obrigação acessória. E aí ela fala que por conta disso, a despeito dele ter formalizado o pedido de parcelamento em 2013, o parcelamento não teria se concretizado e a contínua ele teria sido, as dívidas teriam sido inclusive inscritas em dívida ativa. A insurgente opôs então a sua manifestação de conformidade, reprisando o que ela já tinha sustentado, que tinha feito esse parcelamento. A DRJ deu pau, e aí, cientificado do teor de julgamento, o contribuinte interpôs seu recurso voluntário que reprisa a informação que teria providenciado o parcelamento e o pagamento das respectivas parcelas tratadas pelo ADR. Todavia, no mérito, limita-se a sustentar que a apresentação das defesas de recursos nesses autos teria o condão de suspender o ADR, que até uma decisão definitiva não se abriria o prazo descrito pelo artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. Assim, pediu o cancelamento da ADR, fosse considerado como data da ciência da exclusão para os fins do artigo 31, aquela que foi intimado do resultado do julgamento da DRJ. E com base nos primados a razoabilidade da proporcionalidade, pediu que a dúvida sobre a efetiva inclusão dos débitos e parcelamento limitasse a seu favor. É isso aí. Relatório. Certo. Vamos lá. Eu conheço o recurso. Em princípio, a alegação do contribuinte que teria formalizado o pedido de parcelamento das dívidas objeto do ADR, discutido este feito lá nos idos de 2013, intrigou este relator, notadamente porque a empresa teria, inclusive, trazido guias de recolhimento que, a priori, demonstrariam até mesmo a quitação daqueles valores. Espaço. Argumento expendido pela unidade de origem, confirmado pela DRJ, que as dívidas decorrentes de autos de infração lavrados para exigir crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória, teria por terra ante a inexistência de provas nos autos de que o citado parcelamento realmente teria sido rescindido, ou de que as dívidas aqui tratadas não teriam sido incluídas no pedido da culpa. Objetivamente, enquanto não houver um pronunciamento explícito da autoridade competente para análise do pedido de parcelamento indeferindo-o ou indeferindo a inclusão de determinado débito, observar-se-ão os efeitos tratados pelo artigo 151.6 do Código Tributário Nacional. O problema, contudo, é que as provas trazidas pelo insurgente para demonstrar a correção de sua tese são inadvertidamente rasas. Com efeito, o recibo relativo à apresentação do aludido pedido de parcelamento há só uma informação. A unidade de origem faz uma informação dizendo que esses débitos não teriam sido incluídos no parcelamento, tá? Com efeito, o recibo relativo à apresentação do aludido pedido de parcelamento não descreve quais débitos estariam sendo renegociados. Sim, as guias de pagamento são guias próprias para o recolhimento de valores relativos ao simples, sem qualquer informação adicional que possa, de algum jeito, vinculá-las aos débitos descritos no ADR. Espaço, se as aludidas pendências podiam ou não ser incluídas no certame descrito pela IN 1229, é fato importante porque a premissa fática da defesa oposta não foi em nenhum momento demonstrada. E aqui as alegações jungidas à proporcionalidade e razoabilidade para fazer pender a favor do insurgente eventual dúvida quanto à efetiva suspensão das dívidas ora formalizadas não se sustenta. Não há dúvidas de que, sem provas, as preditas pendências, ao menos até a data do ADR, eram exigíveis. Outro sim, e quanto a alegações contidas no recurso, segundo as quais o ADR apenas informa a ocorrência da situação impeditiva, mas não gera quaisquer consequências enquanto o respectivo processo não for concluído, é preciso destacar que o ADR realmente não constitui ou desconstitui a relação jurídica. Ele tem, efetivamente, um caráter declaratório e não constitutivo. Aliás, assim já assentou a jurisprudência do STJ. Mas é justamente por isso que o raciocínio emendado pela recorrente se revela sofístico, já que a sua premissa é de que a exclusão se dá apenas por conta da eventual decisão proferida no processo administrativo iniciado pela ADR. Em verdade, este ato declaratório, como diz o próprio nome, apenas declara a situação que a teor do artigo 17.5 impõe a exclusão da empresa nacional, do Simples Nacional.
em linhas gerais, não é a ADE, nem tampouco as decisões dos órgãos colegiados que impõem a exclusão das MEs e EPPs do Simples, mas isso sim a ocorrência de uma ou algumas das situações de vedação previstas por citado artigo 17, ou mesmo por aquelas descritas no artigo 29 do mesmo diploma legal. O ADE, insista-se, apenas declara e demarca temporalmente o momento que as preditas situações se materializam. A exclusão, entretanto, se dá no ato da concretização de uma daquelas situações excludentes. Por essa razão, inclusive, esse conceito também sedimentou o entendimento segundo o qual é possível efetuar-se o lançamento de tributos segundo os regimes ordinários de tributação em relação a empresas excluídas do Simples, mesmo que tenham sido opostas competentes defesas contra o ato declaratório respectivo. Aí dá a súmula que eu cito, que é 77. A oposição de defesa de recursos em hipóteses como os dos autos tem o condão de suspender os efeitos do ODE como citado pelo recorrente, mas não tem o condão de suspender as exigibilidades de débitos que o motivo, nem tampouco suspende os prazos previstos pela Lei 123, notadamente aquele preconizado pelo artigo 31, parágrafo 5. Aí eu repriso. Outro sim, pedido deduzido no apelo neste ponto para que se considere como data da ciência para os fins do preceito acima transcrito é a toda monta despropositada e contrária à própria regra legal. A ciência da comunicação reprise se dá por meio do ato declaratório que, em caso, faz as vezes do termo que alude ao artigo 75 para a segunda da resolução 94 vigente à época. O fim amigo de provas que se contrapõem às informações trazidas às florestais, as dívidas que encerram a exclusão da recorrente, encerraram a exclusão da recorrente do Simples Nacional, somente foram concreta e efetivamente parceladas em junho de 2015, conforme documentos tais. Uma vez que a ciência do ADS deu em 29 de setembro de 2014, essa regularização se deu tardiamente. Correta, portanto, a unidade, à luz do exposto na providência. Ninguém diverge? Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso do item 91. Próximo item 92, recorrente Takeshi Tanabe. Minha relatoria. Esse caso aqui é um caso interessante, porque é uma exclusão também de Simples por existência de débito, de exigibilidade suspensa. O contribuinte alega um erro de fato na declaração de um débito que gerou uma diferença a pagar relativo a um tributo anterior, era do lucro presumido, do quarto trimestre de 2010, e a legislação do lucro presumido permitia que ele parcelasse esse débito em duas parcelas iguais, com acréscimo apenas do Selic, se não me engano, e ele fez o pagamento rigorosamente dessa forma, só que na hora de marcar na DCTF que ele tinha feito a opção pelo pagamento em duas vezes, ele não marcou. Então, a alegação do contribuinte é consistente nesse aspecto, assim. No mais, ele é absolutamente regular, assim, traz, inclusive, toda a comprovação dos pagamentos dele na condição de optando pelo Simples. Acho que dá para ir no voto. Então, o recurso é tempestivo e conheço. A alegação central da recorrente é no sentido de que cometeu erro de fato no preenchimento da DCTF quando da confissão do débito relacionado ao IRPJ apurado pelo lucro presumido no ano de 2010, no montante de R$ 2.454,01, ao não assinalar a opção pelo pagamento parcelado daquele tributo. Comprova que efetuou o pagamento do valor em duas parcelas, nos respectivos prazos legais, na opção parcelada, com cópia dos DARFs de folhas e DCTF juntado aos autos. A unidade de origem, ao fazer a alocação dos pagamentos aos referidos débitos, constatou que remanesceram um saldo a pagar de R$ 96,06 do referido débito em face do pagamento a destempo da segunda parcela, considerando que a DCTF indicara um pagamento à vista do débito. Examinando os elementos dos autos, entendo que restou inequivocamente comprovada a intenção do contribuinte de adimplir o seu débito relativo ao IRPJ do quarto trimestre de 2010 em duas parcelas, conforme autoriza a legislação, que de fato foi feito, não obstante o equívoco na prestação de informação na DCTF. Transcrevo aqui essa possibilidade legal do parcelamento do presumido, que era previsto no artigo 856 do RIR e 5º da Lei 9.430. Foi exatamente o procedimento do contribuinte hora recorrente, pelo que se extrai dos DARFs recolhidos. Seu equívoco foi de não ter retificado sua DCTF para indicar a opção correta para o parcelamento do débito, uma vez que constatado o equívoco no preenchimento. Tanto que assiste razão quando afirma que o objetivo da lei, ao determinar a exclusão do Simples, na hipótese de ensejo ADE em discussão, é de penalizar os maus pagadores. Efetivamente, não é a situação ensejadora da exclusão que se depara no presente caso. O único débito pendente indicado no ADE havia sido
efetivamente saldado o prazo legal pela recorrente de malgrado ou equívoco no preenchimento da DCTF. Aí eu cito aqui as decisões precedentes desse colegiado, que tem se posicionado favoravelmente à manutenção do conteúdo simples, quando constatados erros excusáveis por parte desses no cumprimento de suas obrigações, sejam elas principais ou acessórias. Cito emendas aqui do acordo do Flávio. Eu não sei se vocês... Eu coloquei, depois eu vi que o nome do Ricardo estava errado aqui, eu já corrigi, viu, Ricardo? Na citação dos acordos, tem 3 acordos do Ricardo citados. Desta feita, adotando o juízo de razoabilidade e proporcionalidade ante o erro formal cometido pela contribuinte no preenchimento da DCTF e diante dos elementos examinados, é de se cancelar o ato de exclusão dos simples. Se voto por dar provimento. Matosinho, teve um voto meu, logo do início, junho, julho, que foi uma situação parecida. O débito estava inscrito na PGFN, esse foi o motivo da exclusão. Ele alegava que ele havia cometido um equívoco. Primeiro, ele apresentou essa questão para a delegacia de origem, que ela negou por ausência de provas. Ele até trouxe alguma prova no recurso, né? No recurso, insistindo nessa tese. E, no caso, até o meu voto foi no sentido de não acolher. Porque eu falei, acho que fui até acompanhada pela unanimidade, não sei. Porque eu mencionei que ele já tinha apresentado isso na unidade de origem, não tinha trazido prova. Eu não me lembro se ele tinha trazido todas as provas, como o seu caso, ou não, entendeu? Uhum. Mas me lembro que o voto foi nesse sentido. Olha, já está na PGFN, eu não tenho como mais revisar, a competência seria da unidade de origem. A unidade de origem não acolheu, porque no momento lá não apresentou as provas, e aqui eu mantenho, entendeu? Eu até entendo, assim, eu entendo que é razoável o seu voto, tem todas as provas, é uma situação, eu não me lembro bem do meu caso, só estou querendo trazer... Eu acho que esse aqui, André, desculpa te cortar, mas ele se aproxima mais, lembra daqueles pagamentos do débito lá, que acho que são os casos que veio do Ricardo e talvez o Ricardo, agora para mim tinha lá um valor, ele foi lá e pagou sem o acréscimo legal, porque a própria coisa induzia isso. Nesse caso aqui, me parece um pouco diferente, eu acho que eu lembro desse seu caso aí. E eles tinham toda uma discussão, não tinha uma prova concreta da regularização, né? Uhum. O Paulo e depois o Gustavo. Matosinho, eu estava lendo aqui as peças, claro que rapidamente, mas esse argumento que ele apresentou, ele foi examinado pela PFN, foi feita a alocação e faltou uma parte do débito. Legal. Foi uma parte do débito, sim, mas a própria legislação, quando permitia a ele pagar em pagar em 2 parcelas, você traz aí o artigo 856, diz que tem acréscimo legal. Não, mas o acréscimo aqui é exatamente da multa, Paulo. Não é não são juros. Não, é da multa. Ele pagou, eu lembro de ter examinado agora, assim, que está bem caracterizado o pagamento, assim. A única coisa que ele não pagou com acréscimo. Eu estou vendo que ele pagou com 1% aqui de juros. Isso, que o primeiro mês é 1%, né? Uhum. Então, assim, ele paga de acordo com o que está na previsão legal, só que na DCTF ele não marcou a opção de parcelamento, ficou à vista, aí ficou como um pagamento a destempo. Assim, eu olhei, acho que tem DARFs, todos os pagamentos dele, tudo regulares nesse, vai ser um contribuinte absolutamente correto. Né? E aí me pareceu mais um erro de fato mesmo no preenchimento da DCTF, como a gente tem admitido. Sim, claro. Então esse valor que está, porque inclusive houve inscrição em dívida ativa e tal, mas esse valor daí é o valor correspondente à parte da multa. Uhum. Por conta do erro de fato cometido na DCTF. Isso. Gustavo. Até, André, eu acho que a situação, eu também tenho votos no sentido que a gente não pode analisar esses débitos inscritos em dívida ativa
em que o contribuinte, por exemplo, propõe um pedido de revisão porque, não, o débito surgiu porque eu declarei 2 vezes em DCTF. Porque aqui nós não estamos discutindo a quitação ou não do débito, nós estamos discutindo o erro na constituição daquela dívida. Aí é uma questão que tem que ser resolvida lá. Aqui não, aqui foi o pagamento da dívida. Pode até ser continuado, não se discute aqui se deve cobrar esse... Aqui a intenção da lei não era penalizar esse cara aqui que cometeu esse erro. Aí, presidente, eu só coloco, não é chatura, eu juro por Deus, porque nos votos aqui para frente eu vou ter que fazer isso. Eu não entendo que seja penalização. Eu não acho que a lei complementar que seja sancionadora. Eu tenho que falar isso porque eu vou defender a aplicação do princípio da razoabilidade mais para frente aí. E eu falo que a finalidade da lei, na verdade, primeiro que isso são condicionantes apenas para opção e manutenção no regime, e segundo que seria de incentivar o adimplemento. Então, é só para deixar isso claro, porque nos meus votos aqui para frente eu vou falar isso, então para não ficar incomodado. Eu posso alterar, eu também já fiz, acho que, votos dizendo que a exclusão não é uma penalidade, é só uma consequência do não cumprimento. Eu vou alterar aqui essa parte. Só concluindo o meu raciocínio, assim. Então, nesse caso, é que, na verdade, ele demonstrou, por meio desses NARFs, dessas alegações, que no momento que ele pleiteou a inclusão no Simples, não havia irregularidade, porque o equívoco que ele cometeu foi somente na declaração que levou a outros erros que não serão analisados aqui. Seria isso, né? Ok, obrigado. Todos de acordo aqui com a conclusão? Do provimento? Sim, eu até assim, queria explicitar, porque pode parecer até incoerente, por exemplo, naquele caso do Ricardo, eu não acatei, mas por quê? Porque ali existia um débito, eu não entendo, não vou tão nessa linha de que assim, não, ele tentou, demonstrou a intenção de pagar, então foi um equívoco, isso daí realmente, assim, em vários processos aqui eu já me manifestei contrário a essa tese, ele tinha que pagar e pronto, mas aqui não, aqui ele pagou de fato, e cometeu apenas um erro de fato no preenchimento da DCTF. Perfeito, Paulo. Ok, mas acompanha essa ressalva, né? Só para você registrar no seu voto aí, né? Oralmente mesmo. Sim, sim. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso do item 92. Só por você faz essas considerações da intenção que vão muito na linha, então coloca pelas conclusões. Tá? Ok. Ô, Matheusinho, coloca o meu também pelas conclusões, por favor. Ok. Então, os conselheiros Paulo e André votaram pelas conclusões do relator. Item 93, Trale Bittencourt Mercearia. Relator Gustavo. Esse vai ao encontro ao que você defende, Paulinho. Eu vou resumir aqui o relatório. O que acontece? O cara teve ciência de que foi excluído, pagou a dívida. Mas, o que ele fez? Essa dívida dele estava inscrita em dívida ativa. O Ricardo já jogou coisas similares. Minto, não estava inscrita em dívida ativa, ela estava no conta corrente. Aí, ele foi e entrou no sistema do ICAC, viu lá que tinha umas dívidas em aberto, pagou aquilo lá. E achou que estava de boas. Só que ele pagou a dívida errada. A dívida dele estava no conta corrente, não estava na dívida ativa. Tá? Então o débito dele ficou em aberto, está em aberto, foi ser quitado realmente mais para frente. E aí, à luz desses argumentos, aí ele argumenta, inclusive, que o principal argumento dele é de que não havia a declinação dos débitos no ADE, e que isso teria levado ele a erro. Se ele soubesse quais eram os débitos desde o início, ele teria pagado os débitos corretos. O ADE, de fato, não declina esses débitos. Ele faz aquela menção de que os débitos poderão ser consultados, etc. Eu vou abordar isso no meu voto. Tá? E, objetivamente, a questão é essa. Tá bom? Pode ir? Pode. Então tá, eu conheço do recurso. O problema da pretensa falta de declinação dos débitos ensejadores da exclusão no ADE. Os termos do artigo 110, caput da resolução 94, vigente à época dos fatos inscritos nesse processo, a opção pelo simples implica a aceitação do sistema de comunicação eletrônica.
destinado, dentre outras finalidades, a cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento da opção. Além das distinções óbvias existentes entre o regime tratado pela 9.317 e aquele objeto da lei, regrado pela Lei 9.423, o uso do domicílio eletrônico e das ferramentas de consulta online obrigatórias optantes do Simples Nacional revela inovação relevantíssima, igualmente para o caso em exame. Isso por quê? A implementação de um sistema eletrônico de comunicação e consulta tem o potencial para resolver problemas de natureza formal que eram comumente verificados nos atos de exclusão emitidos sob a égide do antigo arcabouço normativo e relativo ao Simples Federal. Dentre tais destaques, o de violação à garantia da ampla defesa, observada quando os ADEs emitidos não veiculavam em seu corpo os débitos que teriam dado causa à eventual exclusão dos contribuintes, não só impedindo a oposição eficaz, a situação impeditiva aventada, como inclusive causando erros habituais quanto a quais débitos deveriam efetivamente ser quitados para regularizar a sua situação. Então, por outra razão, esse problema terminou por ser enfrentado e proscrito pela jurisprudência do CARF, atualmente sedimentado no verbete da súmula 22. Está aí. A questão é que, com a disponibilização das informações e dados pertinentes aos Simples, em tese, a mácula acima não se repete na sistemática da Lei 9.423. Ainda que os ADEs atuais não descrevam no corpo do documento as dívidas que impediriam a opção ou que imporiam a exclusão, é fato que semelhante informação pode ser consultada pelo contribuinte no portal do Simples. Dado obstante, é preciso considerar não e apenas a estrutura formal do ADE, mas propriamente a instrução do processo que potencialmente se instaurará a partir da sua edição. É que se determinada empresa sustenta ter quitado as suas dívidas e potencialmente, no curso do feito, a unidade de origem ou a própria DRJ afirma que ele pagou os débitos errados, ou menos parte daqueles que efetivamente ocasionaram a sua exclusão, se verá, no caso, é a palavra do órgão julgador contra a do interessado. E mesmo que sejam trazidos dos autos dados extraíveis das chamadas telas do sistema CIVEX, via de regra, semelhante documento é apresentado após a oposição de manifestação de convidado. E suficiente destaque para demonstrar a situação fiscal da empresa na época em que emitido a ADE. A circunstância, diga-se, vem servindo de lastro argumentativo para algumas turmas extraordinárias deste Conselho, para aplicar, mesmo ao sistema previsto pela Lei 9.423, os ditames da súmula 22 acima transcrito. Neste particular, cabe invocar em especial o entendimento externado por ocasião da aprovação do acórdão de número tal, de 17/4/2020. Aí, diga-se, o seu relator inicialmente expôs que a DRJ teria proferido despacho determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que o feito fosse saneado na forma do artigo 3º, parágrafo único, da norma de execução conjunta tal, de número 1 de 2010. Que imporia à autoridade preparadora o dever de relacionar os débitos que continuaram a emissão do ADE. Eu procurei essa norma, não achei dito. Ao atender ao dito despacho, contudo, o agente responsável não cumpriu a citada determinação dos limitantes a dizer que o ADE estava correto. À luz deste contexto, aquela turma, então, cravou que se segue aí, considerou nulo o ADE. O que se vê no caso paradigma acima é que a aplicação do direito de fundo extraível do verbete da súmula 23 poderia, sim, ser invocado para anular o ADE, mesmo na hipótese do Simples Nacional, por falta de declinação dos débitos que deram causa. Todavia, se e somente se ficar evidente a ocorrência de um prejuízo claro à parte interessada. Em outras palavras, e considerando que o ADE é emitido sob o palio do regulamento encartado na Lei Complementar 123 faz uso das ferramentas tecnológicas aludidas pela Resolução 94, desrespeito à mencionada garantia da ampla defesa somente seria observado quando houver efetivo e concretamente uma dúvida sobre quais débitos ou pendências teriam culminado com a exclusão da empresa do Simples. Dúvida esta que tem que ser saneada antes do próprio exame da defesa porventura proposta. Se a violação à garantia fundamental não se daria propriamente no ADE, mas isto sim no processo que se instaura a partir de sua edição. Eu vou deixar vocês concordar ou não com isso, não vou brigar, enfim, foi o que eu pude construir até aqui. Se vocês quiserem votar pelas conclusões, eu coloco aqui a conclusão geral. As circunstâncias... Só não entendi aqui, tem situação que no momento do ADE ele não declinava os débitos, é isso que aconteceu nesse processo que você cita como paradigma? No ADE não. É a súmula, foi por isso? Mas a súmula se aplica à Lei 9.317. A súmula é do Simples Federal. Mas aqui eu não sabia que assim, não aparecer no ADE, tudo bem, mas eles tinham a remissão a um lugar no deixa eu ler o caso concreto que você vai entender o que aconteceu aqui, tá? Pode?
As circunstâncias apresentadas pelo insurgente, no caso concreto, ab início, poderiam levar esse colegiado a considerar a aplicação dos preceitos da pureza mencionados no 22. Normalmente, se considerar que o ADE não indicava, como só ocorrer em todos os casos de exclusão concernentes ao Simples Nacional, os débitos que deram causa à exclusão da empresa. O citado ato se limitou, como aliás já alertado no tópico anterior, a indicar o local da internet que o interessado teria que acessar para verificar as pendências justificadoras da sua emissão. Sacou, presidente? Aí eu vou reproduzir o ADE aqui embaixo. Neste particular, se considerar que a indicação clara de qual débito teria motivado a exclusão somente foi apresentada por ocasião do despacho de folhas 32, e, portanto, posteriormente à oposição da manifestação de conformidade, e sem que tenha sido oportunizado o insurgente sobre ele se manifestar e, quiçá, providenciar ao respectivo pagamento, à luz das razões expostas no tópico anterior, seria, de fato, factível a adoção da solução proposta pela predita súmula 22. Contudo, é preciso frisar que o ADE discutido trouxe instruções específicas para a consulta daquelas pendências que efetivamente combinaram com sua emissão. Aliás, no caso vertente, o ADE foi substancialmente claro quanto a isso, inclusive detalhando para e passo como o contribuinte deveria proceder para verificar as citadas pendências. Vejam-se. E aí ele veio aqui. A relação de débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal na internet, no endereço eletrônico tal, no item Empresa Simples Nacional. ADE, exclusão, Simples Nacional 2014, consulta de débitos. E notem, que ainda que razoável assumir que o contribuinte tenha de boa-fé pago dívidas no intuito honesto de atender os preceitos do artigo 31, parágrafo 2º, é negado que o interessado ignorou por completo as instruções contidas no ADE e reproduzidas acima. A prova deste fato é extraível das próprias razões recursais, de onde se vêem as seguintes explicações produzidas pela empresa. Permitam ler. Não acompanhou uma relação de suposto débito no momento em que a recorrente entrou no ICAC e visualizou apenas os débitos inscritos em dívida ativa sem aparecer no sistema nada referente ao débito simples complementar do período de apuração de 6 de 2003. É quando menos curioso que no sistema do ICAC a dívida relativa ao peagem do 6/2003 não tenha sido apontada. Dado obstante, o ADE, como já alertado, continha orientações induvidosas quanto ao local que deveria ser consultado para a verificação das pendências justificadoras de sua emissão. Isto é, o portal do Simples Nacional dentro do site da Receita Federal e não na plataforma do ICAC. E aí eu até reproduzo os endereços para deixar claro que são diferentes. Em linhas gerais, se a empresa tivesse acessado a aba Consulta Débitos dentro do portal do Simples, muito provavelmente, entre a sua demonstrada boa-fé, teria quitado os débitos corretos e a discussão agora travada não ocorreria. O equívoco e os alegados prejuízos suportados pela falta de descrição dos débitos no corpo da DE são decorrência de um descuido do próprio recorrente. Caso concreto, portanto, se aparta da situação fática descrita particularmente no acordo de número tal, invocado ali acima, porque a interessada confessa não ter buscado as informações pertinentes ao ADE no local próprio, sendo ela mesma responsável pelo pretenso equívoco ocorrido. Não haveria, em princípio, aqui elementos que pudessem colocar em dúvidas a correta descrição das dívidas que deram causa à exclusão. Dívidas concernentes aos simples relativos ao PA de 06/13. Vale a insistência. Os ADEs emitidos sob vigência da Lei 123 pressupõem a adoção de sistemas informativos eletrônicos afeitos ao regime exame, e a sua consulta é dever do próprio contribuinte. Se consultados os sistemas intestinos e pagas as dívidas apontadas por este sistema, e ainda assim a empresa for excluída do Simples, os fundamentos da súmula 22 passam a ganhar relevância. Neste caso, a própria administração pública assume o risco de ter invalidado seu ato por conta de uma tecnicalidade, falta de descrição de pendências motivadoras do corpo da DEC. No outro giro, ao confessar que acessou outra base de dados, que não é aquela indicada pela DE, está feito o contribuinte quem assume o risco de quitar obrigações que não têm vinculação com os motivos abordados pelo ato de exclusão. Não sendo possível invocar a garantia da ampla defesa como justificativo para a sua invalidação, precisamente porque inocorrente qualquer mácula a esta garantia. Espaço, ainda que este relator admita a boa-fé da insurgente, lamente que, apesar de seus esforços, a empresa não tenha logrado quitar tempestivamente o débito motivador de sua exclusão, a própria empresa afirma que fez apenas em 2016, não há que se fazer no caso vertente, já que as consequências descritas da Lei de 123 são, a um só tempo, objetivas e impositivas. Eu falei que ia dar pano para manga em alguns processos aqui da minha relação. Não, até aqui tudo bem, acho que pode até ter alguma discussão, mas termina o voto aí para daí a gente... Tá, vamos lá, essa minha questão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foi minha forma de protestar contra a nossa
fato da gente estar julgando só esses processinhos de simples, eu tinha que escrever mais do que simples discussões fáticas. Então, é um desabafo teórico sobre a não aplicação ao caso concreto e não em qualquer caso do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se vocês quiserem ler por uma questão de teórica ou de curiosidade. Não tem... o que eu estou fazendo é afastar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade neste caso concreto. Tá? Eu admito a aplicação deles, eu admito a aplicação, inclusive, de algo que o Humberto Ávila chama, não é o Humberto Ávila, na verdade, quem invoca isso é a doutrina norte-americana, que é o defeasibility, que é a possibilidade de você afastar a aplicação da norma ao caso concreto, mesmo que o antecedente da norma em abstrato tenha condão de se concretizar, mas que, dadas as circunstâncias do caso concreto, a aplicação da consequência atentaria contra a finalidade da norma. É aqui que eu falo até que a lei complementar ela não teria esse caráter sancionador, né? E eu digo que, na verdade, a consequência aplicável aqui, ela continua jungida à finalidade da lei complementar, que seria de incentivar o adimplemento. Então, afasta a razoabilidade e proporcionalidade. O contribuinte fala que o débito dele é muito pequeno para justificar, à luz desses dois postulados, e aqui eu falo que é postulado e não princípio, a exclusão dele. Então, ao invés de simplesmente, é uma consequência que está prevista, eu resolvi escrever mais. Ok. Então, está negando provimento ao recurso. Flávio? Ô, presidente, tem um esclarecimento. Assim, eu concordo com essa questão da proporcionalidade, razoabilidade. Eu não, naquele meu processo que você citou no precedente, no anterior, até me lembro do Paulo questionando, se o débito fosse de 5, que a gente estava falando de débito de R$30, se eu não me engano, uma coisa muito irrisória, e o Paulo ainda questionou, mas se fosse de 5 milhões, vocês dariam? Não, aqui não é um problema de valor, é um problema que a própria Receita induziu o contribuinte a erro. Se fosse 10, 20 ou 50 mil, a gente não é um problema aqui, né? Estava muito claro. Aí eu questiono aqui o Gustavo. Qual que é a minha dúvida? Esse débito da competência 6 de 2013, não consegui encontrar aqui, como é que ele prova que esse débito não estava lá na lista de débitos e por isso ele não pagou esse débito? Assim, que documento? Ele fala que consulta o ECAC, mas ele traz a tela, por exemplo, para mostrar que aquele débito não estava lá? Não, tem um despacho que ele fala que pagou, tá? Aí tem um despacho no meio do caminho aqui que ele indica justamente, olha, não, de fato ele pagou várias dívidas, mas essas são dívidas ativas, são débitos de dívida ativa, ele pagou a DAO simples. E ele errou o DARF. Não, ele pagou o débito errado. Ele pagou dívidas que ele possuía em dívida ativa, que estavam em aberto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele consulta, porque tem esse trecho que você cita aqui do acordo, não é nem do DER, do recurso dele, que ele consultou o ECAC sem aparecer no sistema nada referente ao débito simples complementar 6 de 2013. E ele traz nos autos algum documento que ele desta consulta e que não consta esse 6 de 2013, isso para mim que é o relevante, entendeu? Não, cara, mas ele consultou o ICAC, e lá não estava. Isso, para mim, é irrelevante, porque esse débito estaria no portal do Simples Nacional, na consulta de pendências. O Gustavo está entendendo, ele está entendendo, Flávio, que ainda que não tenha constado, ele consultou o sistema errado, então não tinha por que constar lá. Ele consultou o sistema de dívida ativa e era para ter constado o sistema possível. Essa é a premissa. Mas Flávio está querendo saber o inverso. Assim, para outra tese, se ele consultou realmente no ECAC, mesmo se o débito não estava lá, o débito não estava lá, né, Flávio? Eu acho que essa é a sua para mostrar se esse é um erro escusado. Ele traz alguma prova de que esse débito não estava lá no ECAC. Não traz, tá? Ele fala que ele só pagou as dívidas que estavam lá. Ele não traz nenhum elemento nesse sentido, não traz cópia de tela, não traz nada. Eu até falo, olha, eu acho até curioso que esse débito não estivesse no ICAC. Porque ele não fala que ele foi consultar dívida ativa, ele fala que entrou no ICAC. Eu não sei como é que funciona, se lá tem uma separação de débito de dívida ativa e débito concorrente. A minha questão aqui é uma questão de prova. Naquele outro caso, que até eu acabei sendo o redator do voto, o contribuinte trouxe a tela que ele imprimiu no DIV, olha, eles me falaram que deve ter R$200. E eu paguei R$200, aí depois você vem me falar que tem 30 a mais. Acho que cabia o contribuinte aqui provar que aquele débito não estava lá.
Mas aqui, Flavinho, para mim, até por uma indução proposta pelo próprio contribuinte, a gente chegou até a conversar sobre isso. Eu estava atendendo para aplicar a súmula 22 nesse caso. Mas quando eu vi que você tem uma ferramenta específica de consulta para o débito vinculada àquele ADE, e o contribuinte vira e fala que ele foi no ECAC, para mim, é plenamente factível que esse débito não tivesse lá em cima. Ou que tivesse, só que ele consultou só a tela da inscrição em dívida ativa. Consultou a base errada. Só o Ricardo pediu a palavra. Fala, Ricardo. Eu só quero um esclarecimento. O débito da pendência era o do Simples de 6 de 2013, é isso? Sim. Ele pagou esse débito? Muito depois do ADE. Depois do ADE. Ele não pagou, por exemplo, como uma situação que eu já tive, que não sei se eu estava tendendo a entender que era isso, e ele pagou na base da dívida ativa e estava aberto. Não foi isso. Não é erro de guia. Eu tenho um julgamento que eu vou realizar que é isso. Mas não é erro de guia, não. Tem no acórdão da RJ. O período de apuração é junho de 2013. E ele pagou em setembro de 2014. Mas ele pagou dentro daqueles 30 dias? Não, já tinha sido pedido a ADE, depois ele foi outra coisa. Ele mesmo fala, ele só foi pagar essa dívida de 2013 em 2016. Entendi, presidente. Bem, ok. Alguma divergência? Eu só fiquei Eu só não consegui ler toda a tese que o Gustavo escreveu aqui sobre os princípios. Eu devo votar pelas conclusões, Gustavo? O que eu estou falando é o seguinte, em linhas gerais, eu adoto a tese do Humberto, eu classifico a razoabilidade e proporcionalidade como postulados e não como princípios, dentro das espécies normativas, mas eu acho que isso é uma questão muito mais acadêmica. Mas eu falo assim, é possível invocar razoabilidade e proporcionalidade para afastar um determinado dispositivo legal no caso concreto, se ficar bem evidenciado que a consequência aí distancia da finalidade da norma, que é a questão da defeasibility que a doutrina norte-americana sustenta, e que o Humberto Ávila acolhe. Mas, no caso concreto, o fato dele dever R$300, ou 600, ou 300 milhões de reais é irrelevante. Por quê? Porque a finalidade da norma é incentivar o adimplemento. Aí eu, quer queira, quer não, em determinado momento ele ficou inadimplente. Tanto que ele quitou a dívida dele lá em 2016 sem discutir. Então, assim, uma vez que a norma não é sancionadora, e aí se ela fosse sancionadora, justificaria a aplicação do princípio, principalmente do princípio da proporcionalidade, ou no caso do postulado da proporcionalidade, mas não é, ela não é sancionadora, isso é uma condicionante da norma, é um incentivo ao adimplemento. É isso que eu sustento, grosso modo, depois de uma explicação mais teórica aqui acima. Só porque a Fabiana tem uma dúvida, ou quer um esclarecimento adicional? O débito estava inscrito em dívida? Não. Esse foi o problema. Se ele tivesse inscrito em dívida ativa, ele tinha quitado. Agora, tu não acha que é um pouco incoerente com os teus posicionamentos de que a Receita deve orientar o contribuinte e tal, porque o ADE não consta. No ADE mas não o ADE consta falou, qual é o débito, mas ele não discrimina o débito, que é o objetivo da súmula, me parece, de declarar a nulidade de um ADE. Mas aqui, desculpa, Fabiano, o Gustavo cita o ADE aqui, ele fala, consulte os débitos, a instrução está lá, né? Não, eu entendo, mas a gente tem uma súmula que fala que se não indicar os débitos, mas por isso que eu perguntei. Mas é outra situação, Fabiano. Só para, assim, o nascimento dessa súmula foi uma época que saiu um lote de ADS do Simples, simplesmente dizia que ele tinha um débito. Né? Era uma outra sistemática, né? E hoje, o próprio sistema do Simples Nacional, ele está amarrado na informação do sistema do Simples. Então, já é condição lá do órgão gestor, né, do conselho gestor, é que ele concorde que, inclusive, as comunicações, todas as coisas sejam feitas eletronicamente lá no sistema. Né? Então, ele tem uma outra sistemática. E igual na súmula, me parece que fala que é especificamente para débitos inscritos em dívida ativa ou do INSS, né? É Simples Federal. E agora está tudo junto. Não, acho que é mais a questão do fato de não constar mesmo nada. Simplesmente dizer assim, ó, você tem um débito, por isso você está excluído. Aí a pessoa fala, que débito eu tenho? Não sei. Descubra.
Descobre aí. É por isso que eu coloco, Fabiana, no meu voto. Entender melhor. Eu coloco pro meu voto, cara, que assim, Não, eu tô vendo aqui. Ao não colocar o débito no corpo da DE, a administração pública está correndo um risco. Ela assume o risco. Se o contribuinte falar, paguei, tá aqui minha tela, Claro. eu vou aplicar a súmula. Sim. Entendeu? Outra coisa só acadêmica, o Humberto Ávila defende a possibilidade de não aplicar a lei com base na razoabilidade? Dá exemplo. Ele dá um exemplo do Simples Nacional sensacional, que é o cara que importou um pé de cadeira, ele é uma mobiliária aderente ao Simples, ela importou um pé de cadeira, e parece-me que na lei, não sei se é na lei complementar ou na 9.317, a realização de importações pelas empresas, pelas MEs e EPPs era vedada, não é exclusão. Mas ele foi mantido pelo Conselho de Contribuintes, porque a importação de um pé de cadeira para uma produção de não sei quantas mil cadeiras seria desproporcional para justificar a imposição de uma consequência que, a priori, seria aplicável porque a materialização do antecedente ocorreu. Entendeu? Ele justifica isso. Esse livro dele é muito bom, viu, gente? Sim, é que a minha edição é de 2010. Eu tenho que Esse comprar livro uma é nova. muito bom. Não, a minha é de 2018. Eu conheço o Humberto pessoalmente, ele é um gênio. Vamos lá. Então, negado provimento, todos... Eu vou pelas conclusões, tá? Só por conta dessa questão de cautela aí com relação a... Presidente, eu também tenho que ir pelas conclusões, depois do Gustavo ter declinado aí, que ele segue o Humberto Ávila estritamente. Eu sigo a linha da teoria dos princípios, mas utilizo outro arcabouço teórico, até critico aí a questão da forma como o Humberto Ávila tratou o assunto no meu livro. Só para dizer, não é cadeira não, é sofá, tá, Gustavo? Quer que eu registre, então, a votação quanto ao entendimento da aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, é isso? Até porque eu acho que aquela construção que o Flávio fez naquele voto que eu fiz o vencedor foi mais ou menos parecido, né, Flávio? Assim, não foi exatamente, mas era mais ou menos parecido. Eu fui mais dentro de uma linha de princípio da confiança, boa fé. Mas assim, era com princípios também, né? Era principiológica também. A formulação teórica que o Gustavo disse aí, que considera postulado, etc. Eu entendo, inclusive, a função que ele atribui à razoabilidade, à proporcionalidade. E nessa esteira eu tendo a concordar com ele, porque ele tem uma função muito mais instrumental. É um instrumento de aplicação de outras normas. E daí a minha concordância com ele, quando ele reclassifica. Essa é uma questão absolutamente acadêmica. Todo mundo fica falando, eu também quero me proteger, porque, enfim, eu não estou querendo ficar discutindo princípios aqui, não. Põe nas conclusões aí também. Eu não, depois eu me comprometo lá na frente. Gente, mas isso aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui... eu não ia pelas conclusões, porque não tem relevância nenhuma prática aqui no caso, mas... Eu vou parar de usar meus acórdãos como... A posição resolve, senão todo mundo vai colocar pelas conclusões. Não, eu tive um trabalhão para fazer isso, vou tirar, não. Coloca a sua observação só, que é a sua posição, igual a Fabiana tem colocado. Não, eu vou colocar respeitadas as posições contrárias. As posições contrárias quanto à interpretação dos postulantes. Quase como ele disse o Gustavo, é um desabafo, né? Não tem Perfeito, mas assim... E a gente vai ficar discutindo isso aqui, não vai chegar a lugar nenhum, porque exato. Mas o Paulo Ricardo mantém aqui, né? Não, se o Gustavo colocar isso aí... Se ele disser que é a posição pessoal dele, aí, ok. Posso excluir. Então, por unanimidade de votos apenas, negado provimento no item 93. Próximo item 94, recorrente Serra Plast. Relator sou eu também. Presidente, até para esclarecer aqui, eu até coloco aqui, eu não sei se vai servir para o Paulo. Eu admito essa aplicação da razoabilidade, mas eu não admito o uso dela e da proporcionalidade como forma de ativismo jurídico, tá? Então eu falo especificamente.
espaço, tanto a razoabilidade como a proporcionalidade teriam que ser aplicados dentro dos limites normativos divisados a partir da conjunção das regras legais conforme a respectiva norma jurídica. Bom, enfim, no final aqui, eu vou colocar, depois disso aqui, ó, respeitados as posições divergentes, inclusive manifestados no colegiado, e aí, tá? Ótimo. Podemos seguir? Querem fazer algum intervalo? Está todo mundo bem? Então, Serraplast, quero fazer um registro aqui, que eu recebi uma solicitação ontem ou anteontem, feita pelo Contribuinte, a presidência da sessão, de um pedido de audiência para tratar desse processo, né? Incluído em pauta, né? Eu neguei, falei, não tem menor condição, tu sabe a dificuldade que a gente está tendo para vencer essa pauta, né, nesse intervalo, não temos nem, o nosso intervalo está sendo reduzido, estamos trabalhando fora do horário, então eu falei, não tenho a menor condição de atender o contribuinte. E ele também alega que ele não tinha, como funciona a pandemia, como entregar memoriais pessoalmente. Orientei, inclusive, para ressaltar que existem os canais institucionais que eles podiam mandar o memorial por outros caminhos, e além do que, se quisesse, poderiam fazer a sustentação oral, né, trazer para o colegiado alguma coisa que ele considerasse mais relevante. Então, só para registrar que eu não aceitei, o meu voto já estava pronto, não tinha a menor condição de fazer um atendimento em plena semana de sessão de um processo que eu já tinha julgado e pautado, que eu não ia conseguir nem rever. Ô, presidente, eu só estou dando uma olhada aqui, tem um memorial lá na pasta, tá? Tá na ata aí, na ata tá explicitado, na pauta está explicitado. Eu estou abrindo ele aqui, ele tá lá na pasta. Ele apresentou o memorial. Se não me engano, tem uma possibilidade de fazer, assim, de conversar sobre o caso com o relator, além da entrega de memoriais, só que tem que ser no prazo. Tem que pedir previamente e tal. O que eu não deferi Claro, tem que ter um prazo para isso. Que foi solicitado, né? Então, assim, aliás, nas sessões presenciais, a gente tem usado esse critério, né, de não atender o contribuinte para tratar um caso que vai ser julgado. Então, se ele tem algo a acrescentar, então está colegiado na forma de sustentação, né? Bem, feito esse registro, vamos lá ao caso. É um caso peculiar esse aqui também, tá? É ato de exclusão do simples, em face da constatação de exigência de débito com exigibilidade suspensa. Eu vou ler aqui essa parte do relatório da decisão recorrida, porque ele dá uma contextualização fática que acho que é importante. Então, o contribuinte apresentou a manifestação dizendo que desconhece os débitos de sua responsabilidade que não estejam parcelados. É consciente da existência dos débitos tais, junto à PGFN, porém esses já estão devidamente parcelados, tendo sido recolhido a primeira parcela em setembro de 2012. No despacho decisório, a DRF Lages informa que os débitos que ensejaram a emissão do ADE são inscrições números tais em relação aos quais o contribuinte é corresponsável. O mesmo despacho decisório afirma que tais débitos não foram regularizados dentro do prazo de 30 dias, não houve o erro, de fato, a ensejar a revisão de ofício do procedimento de exclusão do contribuinte e ela deve ser mantida. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade alegando em síntese que o ADE é nulo, por não conter em seu texto a relação dos débitos que motivaram sua exclusão, com a pergunta e resposta de 2010, que a DRF Lages não conferiu a manifestante direito ao devido processo legal, para defesa contraditória, bem conferiu aí os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verdade material, não informar o motivo pelo qual houve a corresponsabilidade da empresa para com os débitos que motivaram a sua exclusão. Deve ser conferido efeito suspensivo à manifestação, que as inscrições que deram causa à exclusão do simples referem-se ao CNPJ tal, distinta da manifestante, que não é possível extrair do ato de exclusão a hora combatida qualquer indício ou presunção de ocorrência de responsabilização da manifestante pelos débitos de outra pessoa jurídica. A DRJ rejeitou, né, e aí no recurso ela reitera basicamente essas alegações. Acho que dá para ir agora ao voto. Então, o recurso traz as mesmas alegações suscitadas na manifestação, com exceção do pedido de efeito suspensivo ao ato de exclusão em sua manifestação e aspectos relacionados à decisão recorrida. Entendo que o acordo recorrido enfrentou bem as questões, de forma que adota como fundamento na forma do artigo 57, parágrafo 3º. Vou ler porque ele vai enfrentar essas questões para vocês avaliarem.
Quanto à questão de identificação dos débitos, a contribuinte foi devidamente cientificada do ADE, no qual consta a relação dos débitos, que a relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Receita Federal do Brasil, conforme especificado no Perguntas e Respostas 2010. No campo existência e validade do administrativo, está ao respeito aos princípios norteadores do ato administrativo geral, competência, finalidade, forma e motivação. Isso aqui é... Desde que a indicação dos débitos ensejadores da exclusão, ainda que proposta sua consulta separado, isto é, fora do corpo material do ADE, não desnatura na medida em que se propicia ao contribuinte o devido conhecimento dos fatos que motivaram a edição do ato administrativo. Quanto à existência ou não da situação excludente, tal questionamento se prende ao mérito, de forma que, tendo sido intimado do ato e tendo a oportunidade de conhecer os débitos ensejadores, cabe ao contribuinte apresentar tempestivamente seus argumentos, visando a desconstituição da exclusão. Ademais, sabe-se que a interposição da manifestação pelo contribuinte seja o contencioso administrativo, a cargo da DRJ, como de fato foi instaurado, de forma que a esse colegiado cabe a exclusão de qualquer outra autoridade de primeira instância, conhecimento das razões apresentadas. O contribuinte argumenta ainda que não foi informado pela RFB de Lages do motivo pelo qual é corresponsável por essas inscrições, o que lhe impediu o direito ao devido processo legal, ampla defesa contraditória e teria ferido os princípios aí da razoabilidade, proporcionalidade e verdade material. Note-se que, após ter efetuado o parcelamento das inscrições tais, permaneceram pendentes os débitos não previdenciados com inscrições tais. Destaque-se que as inscrições tais e tais estão relacionadas respectivamente aos processos administrativos tais da PFN, nos quais a manifestação figura como corresponsável pelo débito correspondente a essas inscrições. Portanto, é de se presumir que a contribuinte tenha conhecimento dessa corresponsabilidade. Nos processos administrativos acima especificados constam todas as informações que permitem ao contribuinte apresentar sua argumentação em relação ao mérito da questão. Como se sabe, a qualquer momento é facultado a vista do processo administrativo. Assim, ela rejeita. Aqui eu estou escrevendo, vou agora fazer a análise que ela critica a decisão da DRJ. Faço a análise dessas questões. A recorrente alega que o acordo recorrido buscou suprir a ausência de motivação do ADE e que tal situação não é possível. Não lhe assiste razão. A decisão recorrida apenas manifestou o entendimento do colegiado ACO acerca dos elementos informadores da expedição do ADE, considerando-os hábeis e suficientes para dar ao contribuinte conhecimento acerca dos débitos que lhe foram imputados e que, se não regularizados no prazo de 30 dias, ensejaria sua exclusão do simples. A alegação de que a relação desses débitos deveria constar no próprio corpo do ADE foi expressamente afastada, conforme acima transcrito, ao contrário do que alega a recorrente. No tocante à alegação de improcedência da afirmação contida no acordo recorrido, no sentido de que, em relação aos débitos a ser atribuídos, é de se presumir que o contribuinte tenha conhecimento da corresponsabilidade e que o direito tributário não comporta a utilização de presunções, há que se fazer algumas ponderações. O recorrente sustenta que a atribuição da responsabilidade decorre da lei e não de presunção e mero entendimento unilateral do fisco. Não lhe falta razão no quanto afirmado. Ocorre que a recorrente se equivoca quanto ao locus da discussão dessa atribuição. Veja-se que os débitos cuja corresponsabilidade lhe foi atribuída encontram-se perfeitamente identificados, inclusive quanto ao contribuinte principal e à natureza dos débitos, e de extratos folhastais, trazidos aos autos pela autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório de folhas, que analisou a manifestação inicial da recorrente e prendeu pela nulidade do ADE. O referido despacho confirma a existência dos débitos, informa tratar-se de corresponsabilidade. Verifica-se que esses débitos encontravam-se inscritos em dívida. Portanto, não foi o ADE, nem tampouco o despacho decisório da DRF Lages, que atribuíram a corresponsabilidade da contribuinte em relação aos débitos arrolados como pendentes, sem a exigibilidade suspensa. Tal atribuição de responsabilidade é anterior ao ato de inscrição do débito em dívida ativa, nos processos que lhe deram origem. Como vai ser disso, a inscrição do débito em dívida ativa goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do CTN da Lei de Execução Fiscal que eu transcrevo. Desta feita, sabedora de que existia um débito em seu nome, por corresponsabilidade, inscrito em dívida ativa, incumbia a recorrente trazer aos autos prova inequívoca da ausência da responsabilidade sobre os referidos débitos, ou ainda acerca da inexistência ou regularização dos mesmos. Assim, no âmbito deste processo, não se está em discussão nem poderiam ser discutidos os motivos da atribuição da corresponsabilidade, sendo o ônus da recorrente, ante a presunção legal de liquidez e certeza da existência da dívida inscrita, apresentar provas de que tais débitos não podem lhe ser exigidos ou já estariam regularizados. Quanto ao último aspecto, verifica-se que tal regularização, inclusive, ocorreu mediante pedido de parcelamento junto à PFN realizado 19 de dezembro de 2012, conforme consta do despacho decisório. E não se diz que estaria havendo uma inversão de ônus da prova, pois a presunção de legitimidade do débito escrito em dívida ativa decorre expressamente da lei. Desta feita, a míngua de prova encontrada da regularização tempestiva dos débitos inscritos em dívida,
ativa, escrito em nome da recorrente como corresponsável, deve ser mantido o ADE que determinou sua exclusão do Simples a partir de 1º de janeiro de 2013. Portanto, disposto voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Todos de acordo? A discussão da responsabilidade não dá, né, para trazer para cá. É aquela questão da presunção, né, de legitimidade. Em algum momento, ou foi discutida ou precluiu o direito dela, sei lá. Mas não é aqui, não é esse Não é esse o local. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada das preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Item seguinte, 95, relator Gustavo, recorrente Eliane Nascimento Silva. Simples, débito sem residuidade suspensa. O contribuinte falou que parcelou as dívidas, a DRJ baixou em diligência e identificou que ela não pagou todos os débitos. A DRE, perdão. Aí a DRJ veio e manteve o ADE. No recurso ele fala objetivamente que ele não foi notificado dos débitos inscritos em dívida ativa, que portanto não tinha deles conhecimento e assim não os pagou. Esse é, em resumo, a discussão. Pode ir? Sim. Gente, ele confessa que ele não pagou. E que ele não foi notificado pela PGFN dos débitos inscritos em dívida ativa. Então, estou falando que os débitos gozam de presunção de certeza. A ausência de notificação, seja do próprio lançamento, teria que ser questionado lá no âmbito da própria PGFN. E que, ao fim e ao cabo, ele tem uma dívida aberta e exigível. E aí eu estou negando o problema. Gustavo, eu não entendi. Ele não foi notificado da inscrição na dívida? É isso que ele alega. Mas o CTN no 201, se não me engano, ele diz que é requisito para inscrição a notificação do contribuinte, não é não? Até para poder facultar ao contribuinte a oportunidade de pagamento antes da inscrição. Eu acho que eu até entendi errado aqui, vou te falar, porque eu acabei abordando a questão da notificação do lançamento em si. Mas, cara, ele fala que ele não foi notificado. Ele fala. É uma prova negativa. Era a alegação. Como é que eu vou analisar esse argumento? Ele fala que não foi notificado, é isso? E vamos só lembrar de novo a premissa do julgado anterior. Ele tem que consultar as dívidas dele no local próprio indicado na DE, né? Lá vai estar descrita a dívida dele. Enfim. Para mim, isso é uma alegação. E inclusive inovadora, né? Porque ele, em princípio, ele teria dito apenas que parcelou as dívidas. Assim, até entendo por que ele inovou, porque fala, não, então não parcelei porque eu não sabia dessa dívida. Então, a pior dívida está lá, escrita em dívida ativa, ele alega que não foi notificado, mas, cara... Acho que aqui a gente pode supor até que o ADE é uma forma de dar ciência. A pessoa, por meio do ADE, tem um prazo para regularizar. Até porque é permitido, né, pela norma que ele regulariza, né? Então, assim, ele não tem um prejuízo concreto. O ADE dá ciência, ele tem um prazo, 30 dias, se não me engano, né, para regularizar, e sabe que a consequência será a inscrição e exclusão do simples. Paulo. Não, só para, assim, acho que tentar ajudar aí o Cleucio nesse inconformismo dele em relação à questão da inscrição, mesmo que eventualmente tenha havido alguma falha na inscrição, né, e o contribuinte não comprova isso aparentemente, mas aqui a gente está tratando da exclusão. E em relação à exclusão, ele tinha o débito e ele foi comunicado que tinha esse débito. Então, quanto a isso, mesmo que o débito tenha sido, tenha havido eventualmente alguma falha no procedimento de inscrição em dívida ativa, mas não há falha nenhuma no procedimento de exclusão, uma vez que ele foi comunicado do débito e não regularizou. Entendi. E aí, Cássio? Muito bem, acompanho o relator.
Então, por unanimidade de votos, negar provimento no item 95. Passemos ao item 96. Centro Educacional Integrado de Idiomas, é o recorrente, minha relatoria. Esse caso aqui também é exclusão, débito, né, exclusão do Simples Nacional. Está para ir direto no voto. Recorrente alega preliminarmente a nulidade do procedimento de exclusão por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o embasamento legal do lançamento tributário não guarda com os fatos neles descritos. Literalmente, tá? Ou seja, não tem lançamento aqui. Não existe qualquer nulidade no ADE, que indicou expressamente fundamento de exclusão, indicou os débitos pendentes, bem como apontou o prazo de 30 dias para sua regularização. O START rejeita a alegação. No mérito, reitera que efetuou o pedido de parcelamento de débitos teria sido protocolizado em 24 de 10 de 2014. O acordo recorrido rejeitou a alegação, tendo em vista a constatação de que se mantinha em cobrança no CIEF os débitos que ensejaram a exclusão. Com efeito, os extratos de consulta aos sistemas de cobrança da RFB, realizados em 16 de setembro de 2015, apontam persistir em cobrança os mesmos débitos indicados como pendentes no ADF. Seu recurso, a recorrente não contesta, nem tampouco busca esclarecer a situação, limitando-se a referir novamente à protocolização do pedido de parcelamento. Desta feita, inexistindo comprovação da efetividade do parcelamento alegado, conclui que os débitos não foram efetivamente regularizados no prazo legal. No tocante à alegação de que a DRJ se deteve na análise de fatos suscitados no ADE, sem justificar adequadamente suas conclusões, as condições do tratamento diferenciado previsto em lei, nada a prover, pois que a previsão constitucional do tratamento diferenciado das micros e pequenas empresas não as exime do cumprimento de suas obrigações legais inerentes ao regime adotado. Pelo exposto, no sentido de rejeitar a preliminar nulidade e no mérito de negar provimento ao recurso. Que ele só alega que tem um parcelamento, mas continua, deve pendente, veio no recurso, não trouxe mais nada, não tentou dizer, olha, aqui foi revisto, simplesmente reiterou as alegações. Todos de acordo? Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar nulidade, no mérito de negar provimento no item 96. Item 97, Oscar T. Acamini, recorrente, relator Gustavo. Esse aqui eu vou ler, gente. Esse sim, Ricardo, se assemelha muito aos que você julgou, tá? Ele pagou a guia da Simples, tinha que ter pagado a guia da dívida ativa, ok? O caso é esse, mais ou menos. Então é isso, é simples. Falta, por constatação de dívida, o débito inscrito na dívida ativa sob o número X. O contribuinte afirma ter quitado a sua pendência, trazendo a guia DAS de florestais. A CEORT foi instada a se pronunciar e disse que a predita pendência havia sido de fato quitada, contudo, e apenas em 21 de 11 de 2016, portanto, posteriormente ao prazo. A DRJ foi e manteve a exclusão. O contribuinte, então, apresenta o recurso voluntário, por meio do qual esclarece que efetuou o pagamento da dívida conforme a orientação constante da carta de cobrança juntada a florestais, afirmando, todavia, que o recolhimento não teria sido aceito, efetuando, então, e como mencionado pelo despacho de Folhas 20, um novo pagamento. Em linhas gerais, as razões do recurso se traduzem na alegação de que houve um erro material no pagamento intentado por meio de guia juntada à Folha 5, pretensamente motivado por uma orientação equivocada da própria PGFN, externada na carta de cobrança e tal, e que este recolhimento deveria ser considerado para fins dos preceitos do artigo 31, parágrafo 2º. E aí pede o provimento. Posso ir para o voto? Ou tem alguma dúvida? Recurso é tempestivo, eu reconheço. Peço escusas aos pares para inverter aqui o procedimento silogístico que usualmente adoto para a elaboração dos meus votos e assim iniciar a análise da controvérsia a partir dos fatos do processo, pela fixação de início da premissa menor. No relatório que precede o presente voto, foi destacado que a pendência que causou a exclusão desses insurgentes se referiria ao débito nacional inscrito em dívida ativa União sobre o número X, coincidente com aquele descrito na carta cobrança trazida pelo contribuinte à Folha 31. Este documento, de mais disso, explicita que a predita exigência se referia ao período de apuração de maio de 2011, sendo certo outro sim que o valor inscrito será a monta de R$ 2.069,68, que se extrai da tela da PGFN trazida a florestais.
essa importância, diga-se, corresponde precisamente ao valor principal da dívida acrescido da multa de mora, tal qual descrito na DAS trazida pela insurgente, tal. Aí está o valor. Neste passo, é razoável assumir que o recolhimento de 2.577,80 esteja correto, considerando que o fator de correção que representa a variação da Selic entre maio de 2011 e setembro de 2014, maio foi quando foi escrito, setembro é quando ele pagou, tem alcançado o valor de 1,36. As evidências, pois, constantes dos autos, aí vai dar um valor aproximado, tá? Eu posso ter errado nesse fator aí, porque eu fiz pela calculadora do cidadão no site do Bacen. As evidências, pois, constantes dos autos dão conta de forma bastante substancial de que a insurgente, de fato, providenciou o pagamento da dívida que resultou na emissão da ADR, discussão, inclusive antes mesmo da respectiva comunicação. Este pagamento, todavia, não foi alocado pelo sistema da PGFN, especialmente porque se deu por meio do documento de arrecadação equivocado. A empresa pagou a dívida por meio da DAS, quando deveria ter feito por meio da DAS-DAL. Pois bem, continuando seu exercício logístico, invertido e tal. Bom, aí aqui, mais uma vez, dentro da minha insurgência sobre ter que ficar julgando o processo de simples, eu trago algumas ponderações, mais uma vez, relativas à razoabilidade, mas desta vez para justificar o acolhimento da tese do contribuinte e assim considerar o erro excusável como passível de afastamento e assim justificar a manutenção dele no simples e do provimento. Vocês querem que eu leia? É basicamente aquela fundamentação, né? Se quiser fazer só a conclusão ali. Então eu venho aqui para o fim, aí eu até invoco os precedentes desse colegiado, os acordos do Ricardo, aí no final, em essência, à luz do postulado da razoabilidade, considerado o intento da norma, o fim por ela almejado, está mais que claro que o recorrente cumpriu a condicionante inserida na regra contida no artigo 31, parágrafo 2º. A manutenção do ato de exclusão aqui, em função do repito erro protocolar incorreto pelo contribuinte, representaria sim um assinte ao postulado da razoabilidade, ao fim e ao cabo, um desrespeito à equidade. O ADE deve ser cancelado, provendo depois o apelo manejado. Voto por dar provimento. Ok. Algum questionamento? Alguma manifestação? Gustavo, só uma dúvida. O valor que ele pagou está correto. Ele só errou a guia. Ô Paulinho, eu confesso que é o seguinte, como tem uma diferença entre a data da inscrição e a data que ele pagou, e a carta cobrança fala só do valor do principal mais a multa, ela não fala dos juros. Eu não tenho nos autos a prova de qual seria o valor na data que ele pagou. Eu fiz uma conta de padaria com base no fator de correção que eu extraí do site do Bacen e dá um valor aproximado. Não bate nos centavos, não, mas eu posso ter errado, porque honestamente, a variação da Selic nesse período é meio caótica. E no site da Receita eu não consegui identificar qual seria exatamente a variação da Selic. O fato é que o valor principal e o valor da multa estão corretos, porque eles estão descritos na guia. Haveria, se houver, diferença apenas no cômputo dos juros. Lembrou que é Selic mais 1% no mês do pagamento? Aí, pode ser isso, meu erro. Porque eu só peguei o fator de correção da Selic. E assim, o valor que você fala, o principal, já é o lado da Procuradoria, é isso? E tem um acréscimo, quando é escrito tem aquele acréscimo, né, dos encargos. Pode ser mais isso também, a diferença pode estar aí também, mas é que eu peguei o valor principal e multa, só isso. Que estava descrito na tela da PGFN. Isso bate com o que está na guia. A guia informa o principal mais a multa. O valor inscrito, Paulinho, é 2.061. O valor paga 2.500 e ela vai carqueirado. Então, mas é porque tem uma tela aqui que fala em 2.800. É porque ele não considerou o pagamento, né? Aí já é uma tela posterior ao pagamento. Só fiquei com dúvida se ele pagou antes ou depois da inscrição disso. Não, ele pagou antes da comunicação da exclusão. Só que aí o que acontece? Como essa guia dele não foi aceita, ou pelo menos o valor não foi alocado, lá em 2016 ele pagou de novo. Aí ele pagou 2 vezes.
Eu só até acho que aqui seria desnecessário usar a razoabilidade, porque se tem pagamento né? Mas a situação de fato não está extinta, né? Então, eu acho que... porque ele, na verdade, ele pagou por uma guia errada. Até a segunda ordem, o débito indicativo ainda está exigível. Tanto que ele teve que pagar lá de novo, porque acho que eles não fazem essa migração de compensação da receita para... O Gustavo, ele só trouxe essa prova aqui no recurso. Não trouxe na DRJ, não. Que ele pagou antecipadamente, que ele cometeu... Ele fala desde o início, tanto é que a DRJ foi fazer a diligência para comprovar isso. Né? Ok. Perfeito. Ok, Paulo. Ricardo fechou aqui a câmera. Alguém diverge aqui? O Ricardo avisou que já volta. Com o relator. Vai ficar o quê? Tá vendo? O Ricardo avisou que já volta aqui, a fechar um minutinho. Guardar aqui só para confirmar a unanimidade. Então, aqui a proposta é dar provimento. Né? Mas eu disse para vocês, os processos são simples. Eu que realmente quis complicar eles. Eu podia ter dado votos mais objetivos. Mas eu realmente estou cansado de jogar processo do Simples. É para dar massacrante. Uma qualificada nos acordos do Simples. Tu pode ler Alex no original, Gustavo. Para justificar, né, Gustavo? Em alemão, né? Eu tenho, se quiser, eu te mando. Você tem em alemão? Claro. Ricardo, aqui, de acordo com o voto do Gustavo? Sim, eu já tinha avisado. Tá. É que eu não percebi aí, só para confirmar. Então, unanimidade de voto, dado provimento ao recurso no item 97. Querem fazer um intervalinho? 10 minutinhos? Também aqui, acho que na foto. Aqui. Vamos parar 10 minutos, são 10h44, 10h55.